brasileiro médio odeia os ricos e ao mesmo tempo quer ser rico. E aí é aquele ditado, né? Como que a lagarta quer voar se ela odeia a borboleta? E assim, cara, não tô aqui pra defender rico, defender bilionário. Eu quero mesmo é trazer um pouco de consciência, né, pra burrice econômica que assola o nosso país. Principalmente entre pessoas normais, né, digamos assim, que não nasceram em famílias ricas e, e por causa disso não passou por educação financeira. Isso é uma coisa que em um país de primeiro mundo, todo mundo tem uma boa educação financeira, porque é um assunto que vai se prolongar por toda a nossa vida. Mas aqui no Brasil, a educação financeira seria um problema para o Estado. O Estado ele tem muito a ganhar com a nossa burrice. E eu não estou falando nem de esquerda nem de direita, eu estou falando dos dois. E, bem, o ponto que eu queria falar é que, assim, não faz sentido disseminar todo esse ódio contra pessoas ricas. Na verdade, disseminar ódio contra nada faz sentido. Porque, assim, eu acho que... Acho não. Reclamar das coisas na vida não vai te trazer nada de bom. Cara, só você parar pra pensar, parar pra refletir. Qual foi a última vez que você conseguiu conquistar uma coisa reclamando de como as coisas acontecem, sabe? Eu acho que, pô, muito difícil você vai conseguir listar alguma coisa, porque reclamar só só não vai adiantar. É tipo, ao invés de você tentar pensar em como seria melhor, você só fica listando os fatos. E, bem, listar os fatos é a coisa mais óbvia a se fazer, sabe? Você dizer, o Brasil é um país injusto. É a mesma coisa que você dizer que, o céu é azul. Tipo, e daí, cara? Você ficar listando os fatos não vai te trazer nada de útil, nem pra você que tá falando e nem para as pessoas que estão te escutando, sabe? O que importa é o que é que você vai fazer com essa informação. Porque a partir do momento que você se enxerga como uma vítima, por mais que você seja ou não seja, você vai acabar sendo. Porque o que determina a nossa motivação é a percepção que a gente tem da realidade. Vou dar um exemplo bem besta aqui. É um exemplo besta, mas é fácil de entender. Vamos supor que você seja um cara que está afim de uma garota. Só que você não chega nela por medo de rejeição. Porque você pensa que ela não vai corresponder aos seus sentimentos e tal. Só que, pra ver se isso aí é verdade mesmo, vamos pro cenário 2, onde você vai mandar um amigo perguntar se ela também sente alguma coisa por você. E se seu amigo traz a notícia que ela também tá afim de você, automaticamente você vai se sentir muito mais inclinado e com mais vontade de ir até ela e, enfim, ver no que acontece, mesmo que não seja garantido. E o que muda nesse cenário basicamente é a percepção que a pessoa tem. A partir do momento que ela tem a percepção de que aquilo pode dar certo, ele se torna muito mais inclinado a correr o risco daquilo dar certo. E isso vale para tudo, não só para exemplos de relacionamento, igual eu falei, mas vale para correr atrás de grana, correr atrás da liberdade, estabilidade, enfim, seja qual for o seu objetivo. Eu acho que você ter essa percepção boa é, é o que vai te inclinar a correr atrás do risco de dar certo e não só ficar reclamando e listando fatos como se fosse resolver alguma coisa. E eu acho que é isso que as pessoas, né, não têm muita consciência e muitas vezes acabam desistindo. Claro que tem pessoas em soluções terríveis e que não vão conseguir sair de lá por conta própria, mas essa não é a realidade de você se você está assistindo esse vídeo, né? Eu não tô falando do cara que trabalha, sei lá, das 5 às 11 da noite e pega 10 horas de busão e dorme 2 horas por noite, sabe? Eu tô falando de você que tem tempo para ficar aí no YouTube, em um dia aleatório, assistindo esse vídeo de um cara aleatório. Então, assim, muito provavelmente você tem condições, você tem condição de ter internet, ter um dispositivo eletrônico para assistir alguma coisa.
Então você tem o mínimo. E assim, cara, a gente não precisa de muito mais que o mínimo para conseguir fazer alguma coisa. Então, eu acho que na vida, na verdade, a gente tem que começar com o mínimo possível. A gente fica naquela ilusão de esperar pelo momento perfeito, pela pessoa perfeita, pela equipe perfeita, pela formação perfeita, pela mentalidade perfeita. Cara, e nisso aí, a gente nunca começa, sabe? Um soldado que espera pelo tiro perfeito vai morrer de cartucho cheio, porque esse dia nunca vai chegar. E você tá só desperdiçando seu tempo, sem correr o risco de fazer as coisas dar certo. E assim, não existe o caminho garantido, não existe o caminho feliz. Eu gosto de falar isso porque muita gente gosta de desenhar. Desenhar não, né? Seria dizer que, segue nesse caminho aqui, faz faculdade, trabalha que vai dar tudo certo no final. Mas isso muitas vezes acaba mascarando que não é um caminho fácil. Às vezes você vai ficar de recuperação em alguma matéria, às vezes você vai repensar toda a sua vida no meio do curso, né? Às vezes você vai pensar em trancar, às vezes você vai pensar em ir para outra faculdade, e assim, cara, é um caminho nebuloso. E a mesma coisa seria se você não fizesse faculdade, sabe? Se você, sei lá, fosse só trabalhar, você ficaria pensando, nossa, como seria se eu fizesse faculdade? Como seria se eu fizesse isso aqui? Como seria se eu tivesse numa pós agora, sabe? O ser humano tem esse viés de ficar pensando nos ICs, mas assim, não pense nos ICs, só vai lá e faz. Faz o necessário para você não pensar nesses ICs.